E aí pessoal, beleza? De volta ao Procópio na Rede para a gente continuar falando sobre orientação a objetos. No vídeo anterior eu falei para vocês sobre conceitos elementares, né? Um dos conceitos mais elementares da orientação a objetos, que é o conceito de classe e o conceito de objeto. Além disso, a gente falou também sobre o conceito de atributos e o conceito de métodos. Os atributos são as características que um objeto tem, né? Enquanto que os métodos representam o comportamento dos objetos, tá bom? Então vamos pegar esses conceitos que nós discutimos no vídeo passado e vamos implementar utilizando a linguagem de programação Python, beleza? Para a gente alinhar aqui os nossos ponteiros, como é que eu estou fazendo? Observem que eu tenho uma pasta aqui na minha área de trabalho, tá? Pode ser qualquer pasta que você escolher e qualquer nome, naturalmente, né? Chamada videoaula. Dentro dessa pasta eu tenho os dois arquivos, gato e testa-classe, tá? Gato vai ser a classe que eu vou implementar. Testa-classe, naturalmente, né? O nome é sugestivo, vai testar as classes que eu criar aqui nessas minhas videoaulas. Para seguir aquele nosso padrão, tá? Eu estou dizendo que a classe, né, o arquivo que vai conter a classe tem a letra maiúscula, primeira letra maiúscula, né, gato. E a classe em si, eu também vou fazer a mesma coisa. Eu vou criar uma classe chamada gato com a primeira letra em maiúsculo, certo? Então vamos lá, aqui é a classe gato. Então como é que eu defino, como é que eu crio uma classe em Python? Class gato. Dois pontos, certo? Observem que a primeira letra da classe é maiúscula. Se eu tivesse, por exemplo, gato doméstico, né? A palavra gato doméstico tem duas palavras. Então a classe gato doméstico, melhor dizendo, teria duas palavras. Então como é que eu poderia fazer isso? Poderia seguir esse padrão aqui, ó. A primeira letra de cada palavra em maiúsculo. Então gato doméstico, certo? Eu vejo muito aí que alguns alunos meus, eles gostam de utilizar acentuação, assim, né? Algo desse tipo. Ou, por exemplo, criação. Não está errado, mas a gente tem uma grande chance de errar escrevendo códigos como se fossem textos em português. Para ficar fácil, não é só a gente pensar que está como se estivesse escrevendo em inglês, ou seja, nada tem acento, beleza? Então vamos voltar aqui, a nossa classe vai continuar se chamando gato. Tá? Então vamos lá, essa minha classe gato, ela vai ter dois métodos, o método miar e o método brincar, certo? Então como é que eu defino um método em uma classe Python? Eu vou usar aquela mesma palavra-chave que nós usávamos quando declarávamos funções, chamada def. Então defina um método, qual é o nome do método? Miar, certo? E vou criar um outro método chamado brincar. Ok? Tá aí. Detalhe importante: todos os métodos em Python, o primeiro argumento de entrada dele deve ser a palavra-chave self, certo? Então tá aqui self. Esse self é utilizado para que o objeto faça referência a ele mesmo, né? Aos atributos dele e aos métodos dele. Isso a gente vai ver um pouco mais à frente, certo? Então, a princípio, eu não quero que essa classe faça nada. Então, eu vou colocar aqui, ó, pass. Então esse método miar não vai fazer nada, da mesma forma que o método brincar também não vai fazer nada. Pass. Beleza? Aí olha só, nós já temos a classe criada e dois métodos definidos. E aqui no testa classes eu vou utilizar esse arquivo para testar essa classe gato, certo? Ora, se eu quero testar a classe gato, esse arquivo, melhor dizendo, testa classe, eu vou ter que importar a classe gato para dentro dele. Não é isso mesmo? Então como é que eu faço? From gato import asterisco. O que é que eu estou dizendo? A partir da classe gato, importe tudo que tiver lá. Então ele tem dois métodos, o método miar e o método brincar, certo? Aí olha só, eu apenas aqui importei a classe gato, certo? Mas como é que eu faço para instanciar um objeto da classe gato? É muito fácil. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dizer o nome do objeto que eu quero, certo? Então eu vou chamar aqui de cat, por exemplo. Cat vai ser um objeto de qual classe? Da classe gato. Pronto. Eu já estou dizendo que cat é um objeto da classe gato. Beleza. E daí? E daí é o seguinte, se cat é um objeto da classe gato, significa que
todos os métodos, a princípio, tá, gente? A princípio. Significa que os métodos que fazem parte da classe gato, esse objeto cat pode acessar, tá? Então, se cat pode acessar todos os métodos da classe gato, eu posso dizer o seguinte, ó, objeto cat, ponto, acesse o método miar. Também posso dizer, objeto cat, execute o método brincar. A partir desse momento, o objeto cat consegue executar o método miar e executar o método brincar. Vamos ver? Eu vou salvar aqui. Salvei o arquivo testa classe, o arquivo gato já está salvo, né, que é a minha classe, e vou executar aqui o testa classe. Vou rodar, rodou sem erro, mas não apareceu nada. De fato, por quê? Porque o método miar e o método brincar não fazem nada, né? Eles estão simplesmente aqui passando para frente o que foi definido dentro dele. Ok? Então, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. No próximo vídeo, nós vamos dar continuidade à implementação dessa classe gato. Ok, gente? Obrigado. Até a próxima.